Começa aí também a articulação para melhorar a base do prefeito eleito Silvio Mendes na Câmara, né? Você quer que eu lhe diga uma coisa? Eu não sou baú. Eu conversei com uma fonte hoje, fazer como... Sério, que eu estava assistindo, a mulher perguntando para o cara, você teve com ele? Ele disse, teve. E ele falou com você? Não, confessou-se. Então, a pessoa me disse que essa fonte é uma fonte confiável, que no final das contas aí, ficaram na oposição efetiva apenas a vereadora eleita Lucy Silveira e os senadores do PT. Todos os outros estavam na base do prefeito Silvio Mendes. É um cenário bem realista. O PT foram 7? Foram 7, tem uns 2 que são exatamente isso que a minha fonte falou. Douglas, numericamente são 7 do PT mais a vereadora Lucy Silveira. 8. Só que do PT, dos 7 do PT, tira 2. Gustavo Carvalho e Joaquim do Arroz. Sim. Então, na verdade, são 6 da oposição, efetivamente, e seriam 23 do prefeito eleito Silvio Mendes. Exatamente. Essa conta aí, João, ela não é fora da realidade não, viu? Não. Há também a informação de que a vereadora Fernanda Gomes talvez também não integre a base do prefeito Silvio Mendes. Nesse caso aí ficariam 22 a 7. Não, são 7. Saiu, são 7 do PT e 1 do MDB, 8, né? Isso. Então, saindo 2 do PT... exatamente. 7. Então, seriam 22. Exatamente. Mas, Douglas, a gente já conversou muito sobre a eleição para a presidência da Câmara Municipal de Teresina. Muito. A gente já desenhou, inclusive, aqui um cenário em que o próprio Enzo Samuel saiu na frente no que diz respeito e recebeu o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores. Já sempre se demonstrou ali pela capacidade de diálogo, mas tem uma atualização, viu? Primeiro que no final de semana, a gente conversando, apurou muitas informações de que nesse momento o prefeito eleito Silvio Mendes entregou a articulação com o parlamento para o vice-prefeito Jeová Alencar, que é alguém que obviamente domina essa pauta, foi presidente da Câmara Municipal, tem uma capacidade de diálogo muito grande, e aí Silvio Mendes delegou a Jeová Alencar esse desafio de estar conversando para consolidar essa base que você acabou de citar no parlamento. Claro, os vereadores conversam com Silvio Mendes, ele vai ser o prefeito, mas Jeová faz aquela ponte, aqueles nomes mais próximos de Jeová, de certa forma há uma conversa, um diálogo no sentido de todo mundo seguir determinadas orientações. E aí entra na pauta dessas conversas a presidência da Câmara. A primeira informação que a gente tinha é de que não se discutia nomes, Douglas. O que estava em mente era trabalhar para ampliar a base de Silvio Mendes, trazer o maior número de vereadores possível e lá no decorrer do mês de novembro o grupo se reunisse e dissesse, bom, a gente tem já uma maioria consolidada, agora vamos decidir quem é o nome, né? Essa era a primeira informação que a gente tinha. Só que aí o vereador eleito, Juca Alves, se antecipou nesse processo, conversou com a nossa equipe de reportagem, inclusive chegou a citar o nome do vereador Bruno Vilarinho, confirmando que na base de Silvio Mendes já há essa movimentação do próprio Bruno Vilarinho tentando se viabilizar candidato a presidente da Câmara Municipal. A gente vai ouvir o vereador eleito Juca Alves e depois volta comentando mais informações. Estudando, articulando com todos, acho que todos os 29 vereadores têm condições de disputar a presidência da Câmara, né? Já tem alguns nomes que já estão aí sendo ventilados, mas nós que estamos conversando com cada um deles, né? Um deles é o próprio Bruno Vilarinho, que é do nosso partido, né? O PRD hoje compõe uma chapa aí com uma bancada com 4 vereadores na casa, então a gente também pode ter esse direito, né, de concorrer a vaga da presidência da Câmara, e hoje um nome mais cotado seria o Bruno Vilarinho. Volta para aberta. Pergunta, João, vinga? Douglas, é a grande pergunta que a gente ainda não sabe a resposta. O que há de fato e o que há de especulação? Quando eu falo vinga, é aquele que a gente falou. Sim. Será que o prefeito Silvio Mendes vai partir para o enfrentamento? Exatamente. O que há de fato? O interesse total, não poderia ser diferente, do próprio Bruno Vilarinho em tentar se viabilizar candidato a presidente. Ele realmente tem procurado os vereadores, apresentado o nome dele, tem reunido, inclusive já chegou a reunir cerca de 8 parlamentares numa mesma rodada de conversa. Tem sido o nome que se dispõe abertamente para enfrentar Enzo Samuel no voto, né, entre os 29 parlamentares. Isso aí é fato.
Agora, o que fica ainda a depender? Ver as condições reais dele se viabilizar. Primeiro, porque Silvio Mendes não deve entrar na disputa a qualquer custo, pelo contrário, cabe a Silvio Mendes, é de interesse dele, manter uma capacidade de diálogo com todo mundo, ter uma boa relação com todos os parlamentares, inclusive com a oposição, e aí a gente não sabe até que ponto está à disposição do prefeito eleito em, de repente, entrar em uma briga, né? Porque para o prefeito eleito o ideal é que fosse um consenso, o ideal era que se tivesse um consenso em torno de um único nome, porque aí não teria nenhum tipo de disputa. A gente sabe que uma disputa sempre traz a possibilidade de um atrito, de um conflito, e isso prejudica o próprio executivo, né? A relação do executivo com o parlamento. Uma outra dúvida: Jeová Alencar tem disponibilidade, estaria satisfeito com essa movimentação de Bruno Vilarinho? A informação que a gente tem é de que o nome de Bruno Vilarinho agrada muitos vereadores, mas é visto com uma certa cautela pelo próprio Jeová Alencar, né? Inclusive é bom lembrar que Juca Alves é um nome que hoje é distante de Jeová Alencar, eles romperam na campanha eleitoral. Tem esse detalhe que eu não estava atentando para isso. Inclusive foi um rompimento que não foi amigável. De jeito nenhum. Juca Alves, como se diz no popular, saiu atirando, né, contra Jeová Alencar. Então há problemas na base do prefeito eleito que podem crescer caso não haja ali um trabalho de moderação. Mas ele colocou o vice-prefeito eleito Jeová Alencar, então a palavra é do vice-prefeito Jeová Alencar. Exatamente. Não tem nenhuma discussão em relação a isso. Exato. Então, e se quem entende bem de parlamento é o Jeová Alencar, já demonstrou isso que... aí, sem dúvida, né? Exato. Então é algo que acontece, né, no meio dessa discussão, a gente está acompanhando, obviamente, para levar o nosso telespectador, e claro que muitos capítulos ainda vão surgir, ainda vão aparecer. Nós contaremos tudo isso. Certamente. Agora, o que há de fato? Disposição total de Bruno Vilarinho de tentar se viabilizar. O que a gente ainda precisa aguardar para saber? A disponibilidade, a disposição do Palácio da Cidade, da cúpula do Palácio da Cidade, né, do prefeito eleito e do vice-prefeito eleito, em de repente entrar nessa disputa, abraçar essa candidatura, ou quem sabe até um terceiro nome, um outro nome também pode entrar. Tá muito cedo, muita água ainda vai passar por baixo da ponte, mas a gente está acompanhando a discussão.